Muito bem. Abram suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, do verso 18 ao verso 20. A maioria já sabe de cor essa passagem. Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ou por isso, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra e pedimos que tudo aquilo que venha impedir de que ela seja absorvida por nós, compreendida por nós e aplicada em nossos corações, o Senhor dissipe e o Senhor retire neste momento, em nome de Jesus. Mas que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para que compreendamos e vivamos sem nos envergonharmos do Evangelho. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Essa semana a Jéssica estava lá na rua, perto do nosso condomínio, e ela encontrou um carteiro com mais de 70 anos de idade. E ele já se aposentou do Correios, mas quis continuar trabalhando. E sabe, aqui em Taguatinga tem algumas peculiaridades. Esse carteiro conhece praticamente todos os moradores dos condomínios aqui em Taguatinga Centro, ali em Taguatinga Centro. Você que mora aqui há muito tempo, também deve ter, assim, alguns profissionais, lojistas, varejistas, que você conhece há muito tempo. E esse carteiro, ele conhece as pessoas pelo nome, sabe dos filhos, dos netos, onde moram. Já pergunta quando dá bom dia para algumas pessoas assim, e o seu filho que mora em São Paulo? E o neto que tem tantos anos? E aquela cirurgia? É como se fosse alguém da família. Será que tem gente assim, perto de você? Esse carteiro me chama a atenção porque, nesses anos todos trabalhando, e ele, quando foi questionado por alguns vizinhos nesse dia, por que você continua trabalhando? Você não precisa mais. E ele respondeu, não é pelo dinheiro. Continuo trabalhando porque é prazeroso. Eu saio de casa, sei para onde vou, as correspondências, eu olho pelo nome, eu nem preciso mais saber qual é o endereço, qual é o apartamento, eu já sei quem são as pessoas. Isso me fez lembrar a história que se chama O Carteiro Fiel. Num pequeno vilarejo em Portugal, um carteiro também, assim como este senhor lá de Taguatinga Centro, acostumado a entregar correspondências, mas à medida que a vida e o tempo foi trazendo novidades com a pós-modernidade, as pessoas já não utilizam muito esse serviço mais de correspondência. Qual foi a última vez que você recebeu uma correspondência que não tenha sido alguma conta para pagar, algum boleto lá, um extrato do FGTS, talvez? Ou IPTU, Neoenergia, CAESB, essas coisas chegam lá, né? E mais carta e outras mais correspondências, nem fatura mais de telefonia ou mesmo de cartão de crédito, as pessoas já recebem. Já coloca lá na opção receber por e-mail, pagar online, débito automático. Então as pessoas também lá nesse vilarejo em Portugal questionaram esse carteiro, para que continuar entregando as correspondências? Para que continuar fazendo o que você faz? No caso, ele não era aposentado, mas ele respondeu, pode até ser que as pessoas não precisem tanto assim mais, ou nem sequer valorizem mais as correspondências que eu entrego. Mas a minha autoridade superior, o chefe do meu departamento, ele faz todo um planejamento, me dá uma lote, diz como que vai ser, para onde eu devo ir, e eu sigo todos os dias entregando. Porque não é sobre como as pessoas recebem a correspondência, é sobre a autoridade de quem me incumbe a entregar as correspondências. Não é sobre como as pessoas reagem quando eu entrego a correspondência, é sobre o meu dever de obedecer a quem me encarrega de entregar a correspondência.
O texto, meus irmãos, que nós lemos nessa noite, mostra Jesus já ressurreto. Antes de subir assunto aos céus, ele dá uma missão para os seus discípulos, e essa missão não é a missão dos discípulos, não é a missão da igreja. Essa missão é a missão de Jesus, que ele delegou a nós. Deus, como já disse um autor, não fez uma missão para a sua igreja. Deus fez uma igreja para a sua missão. Então, a nossa missão é a missão de Jesus. E como é interessante, porque Jesus, antes de subir, então, ele vira para os seus discípulos e diz, como quem dissesse, eu estou subindo, mas eu preciso que vocês olhem mais para quem está aqui embaixo. Eu preciso que vocês tratem de alguma maneira, eu preciso que vocês, eu estou comissionando vocês, eu estou envisionando vocês para que vocês entreguem correspondências, para que vocês abençoem outras pessoas. Apesar de eu estar ressurreto, e isso vai se cumprir, acontecer na vida de vocês também, assim como eu estou subindo, eu vou voltar e vou levar vocês, como ele prometeu em João 14, para que onde eu esteja, vós estejais também. Ele vai fazer tudo isso. Mas enquanto aqui estivermos, Deus nos deu uma missão. E o nosso trabalho não é decidir sobre como as pessoas vão reagir às correspondências. O nosso dever é entregá-las. O nosso dever é fazer aquilo para o qual fomos enviados sob e pela autoridade de Jesus. Então eu queria conversar com vocês sobre 4 princípios para nós não nos envergonharmos do Evangelho na prática. E o primeiro princípio, você vai ver que no final vai formar uma palavra, um objeto, eu vou falar um acróstico, e você vai percebendo aí, vai conectando as letras que inicia cada palavra. Primeira palavra, o primeiro princípio é movimento. O texto sagrado no verso 18 diz que Jesus, aproximando-se, Jesus não falou de longe, Jesus falou de perto. Aproximando-se, e aí o autor é meio redundante, né? Falou-lhes dizendo. Porque ele quer mostrar que Jesus falou, mas ele quer os detalhes daquilo que Jesus falou. Não é só Jesus falou. Não, o que Jesus falou? Por isso que ele é redundante, é repetitivo, é enfático em dizer, Jesus primeiro se aproxima. O evangelho só pode ser compartilhado por meio de movimento. Nota de rodapé. A igreja não é de movimento. A igreja está em movimento. É por isso que lá em Atos 1, verso 8, diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e ser-me-eis testemunhas. Olha o movimento, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui não é etapa, não são etapas. Primeiro em Jerusalém, depois em Judeia, depois Samaria, depois os confins da terra. Existe igualdade, tanto, é simultaneamente. O poder nos faz movimentar para que simultaneamente, perto, não tão perto, um pouco mais longe e muito longe, o evangelho seja conhecido através das nossas vidas. Prova disso, redes sociais. Nós usamos intencionalmente as redes sociais para abençoar as pessoas por meio do Instagram da igreja. Às vezes aparece aqui, a Jéssica compartilha alguns relatórios de mais de 40 mil pessoas que visualizam, que são alcançadas por meio de ações intencionais. Nada é assim feito por fazer, para que de maneira intencional pessoas sejam alcançadas. Eu preciso discordar em parte de São Francisco de Assis, quando ele disse, pregue a palavra, se possível, fale. Ele estava errado, em metade pelo menos. Porque lá em Marcos 16:15 diz, essa mesma passagem, ide e pregai o evangelho. Aqui nós vemos Jesus se aproximando e falando. Ah, pastor, mas São Francisco de Assis, ele estava com esse axioma falando sobre testemunho e etc. Mas o evangelho, ele é conhecido por meio da pregação. A pregação é o meio. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. O meu testemunho abre portas, a minha postura, a minha ética, conforme a de Jesus, das suas palavras, as minhas reações, honestidade, integridade, abrem portas,
fazem com que eu tenha, de alguma maneira, mais possibilidades de alcançar outras pessoas, mas em algum momento eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar. Eu vou ter que abrir a boca e dizer. Eu me aproximo e depois eu falo. Então, para aproximar, talvez a primeira parte do que Francisco de Assis disse, ok. Mas e na hora de dizer e de falar? Jesus falou. Jesus está nos ensinando que a igreja dele é uma igreja que se movimenta. Atos 5, versículo 42, está escrito: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar Jesus o Cristo. Movimento. Atos capítulo 9, versículo 31. Se você olhar os versículos anteriores, é uma das maiores crises que a igreja primitiva passa, e no verso 31 vai dizer o seguinte: e eles cresciam na graça e na comunhão. Como é que pode? Era uma das maiores crises, eles cresciam em números, cresciam em graça, cresciam na comunhão. Nós precisamos, meus irmãos, nos movimentar. Isso é biológico, isso é questão de saúde. Nós precisamos nos movimentar. Isso espiritualmente envolve a saúde da igreja. Nós precisamos nos movimentar. É por isso que no dia 19 nós estaremos no Tagua Park, falando de Jesus, compartilhando de Jesus, sendo criativos, mas intencionais em dizer: Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador. Movimento. Você precisa se movimentar. Literalmente, talvez. Precisa mexer. Precisa se aproximar de pessoas, como Jesus fez. Jesus se aproxima. Jesus está perto. Jesus não é alguém que aponta o dedo e diz: façam isso. Mas alguém que está perto deles e explica o que eles devem fazer e como eles devem fazer. Segundo princípio, Jesus envisiona os seus discípulos. O primeiro princípio é movimento. O segundo princípio é envisionamento. Jesus envisiona, mas ele envisiona de um jeito um pouco diferente, porque ele não diz assim de uma maneira empoderada sobre o que eles vão conseguir, sobre aquilo que eles vão alcançar. Ele não mostra estatísticas, números, como eles devem fazer. Sabe como é que Jesus envisiona? Apontando para si mesmo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui eu quero que você preste muita atenção, mas muita atenção. Ninguém se movimenta para fazer o que Jesus quer se não for submisso a Jesus. Ninguém se movimenta para abençoar outras pessoas porque é bom. Nós estamos na era das selfies e quase tudo que se faz é registrado. É um autoaparecimento. Você já percebeu que numa selfie quem aparece mais é quem está segurando o telefone. A não ser que ele tenha alguma estratégia, que alguns fazem isso, né? Sai só metade do rosto, faz só de um jeito ou de outro. Mas qual é a preocupação de quem tira selfie? Como ele está na foto. Os outros, tanto faz. Ele está olhando para ele, está vendo se todo mundo está enquadrado e tudo, mas quer saber como é que ele está na foto. Nessa era de selfies, Jesus nos convida a tirar o foco de nós e fazer as coisas movidas por Ele, movidos pelo seu Espírito, movidos pela sua graça. Como diz Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça salvadora se manifesta aos homens. Em algumas versões, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Fala de que nós, a partir de nós, submissos à voz de Deus e ao ensinamento de Deus, faremos o que Deus quer. Então aqui eu tenho uma tese. A tese é a seguinte: nós não obedecemos como deveríamos obedecer a Deus, porque não somos submissos como deveríamos ser a Ele. A submissão é muito mais do que obediência. Sabe o que é submissão? É uma atitude interior de confiança no Deus soberano, amoroso e consciente. Essa é a citação de Kate Phillips, no capítulo 5 do livro A Formação de um Discípulo. A submissão é muito mais do que obediência. É uma atitude interior de confiança no Deus soberano, amoroso e consciente. Eu vou repetir mais uma vez. É uma atitude interior de confiança no Deus soberano, amoroso e onisciente. É por isso que Jesus primeiro fala sobre a sua autoridade sobre tudo, terra e céu, para depois comissionar os discípulos. Ele diz: toda autoridade me foi dada, por isso, ou portanto, ou seja, baseado na minha autoridade,
envisionados pela minha autoridade, é que vocês poderão ir para fazer o que eu estou pedindo para que vocês façam. Não é só ir, é ir para fazer algo. A grande comissão não é ir. Não existe essa de cumprir o ide. Essa frase está errada. O que a grande comissão está pedindo para a gente fazer? Façam discípulos. Então, quando a gente for falar sobre evangelização, a gente tem que falar o seguinte: vamos fazer discípulos. Claro, para fazer discípulos, a gente vai, a gente ensina e a gente batiza. Mas o núcleo da grande comissão não é ir. O núcleo da grande comissão é façam discípulos. Para fazer discípulos de Jesus, nós precisamos estar debaixo da autoridade de Jesus. Qual autoridade? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O nosso problema, então, de não evangelizarmos mais, pode não ter a ver com vergonha. Pode não ter a ver com sapiência, com conhecimento. Pode não ter a ver com estratégia. A falta de evangelização pode ter a ver com insubmissão. E aí, como dizemos lá em Minas, o buraco é mais embaixo. O discípulo de Jesus, ele luta por manter uma atitude de confiança na autoridade de Deus. Não importa o preço. Então, a nossa avaliação hoje com relação a não nos envergonharmos do Evangelho é uma questão de sujeição ou insujeição, submissão ou insubmissão, obediência ou desobediência. Você é uma pessoa submissa? Você é uma pessoa sujeita? Não é sujeita bacana, não. Sujeito bacana. É sujeito. Como é que você lida com as autoridades à sua volta? Isso pode dizer muito sobre como você lida com a autoridade de Jesus. Qualquer reserva quanto à submissão a Deus demonstra que achamos que sabemos cuidar de nós mesmos melhor do que Ele. É por isso que Jesus fala o seguinte: olha, vocês vão fazer discípulos, mas calma aí, antes disso, toda a autoridade me foi dada. Ou seja, ele está querendo dizer também que existe um padrão de fazer discípulos. Existe uma forma de fazer discípulo, uma forma e uma forma. E está nele, ele é a autoridade máxima. Por isso que a nossa dificuldade com relação à autoridade de Jesus, ela transpassa para a nossa dificuldade com as autoridades que ele delegou em nossas vidas. Toda autoridade vem de Deus, Romanos 13, de 1 a 5, que é muito conhecido, e toda autoridade é dada por Deus conforme lhe aprouver. Efésios 4, 11 e 12. Por isso, guarda isso aqui. Nossa atitude com aqueles aos quais Deus confia autoridade reflete a verdadeira atitude para com Deus. Sempre que sua autoridade delegada toca a nossa vida, Cristo requer que reconheçamos e nos submetamos a Ele com alegria. Isso aqui não é submissão cega, tá? Cobertura espiritual e essas baboseiras todas, não é nada disso. Cristo requer que reconheçamos e nos submetamos a Ele com alegria, assim como faríamos se fosse para com o próprio Cristo. Nossa submissão é uma declaração de confiança em Deus. Aqui entre nós, com as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão à nossa volta, elas exercem autoridade sobre nós. E a nossa dificuldade no trabalho, na família, na igreja ou em outros ambientes que envolva delegações, posições de autoridade, não se engane, está diretamente conectado à nossa submissão ou não a Cristo. O cristão não tem autoridade a não ser que venha de Cristo. Por isso ele disse, toda autoridade me foi dada. É por isso que vocês vão. Meus irmãos, o cumprimento da grande comissão só vai ser vivida por nós se nós não a encararmos como uma grande sugestão. A grande comissão, se for encarada como uma grande sugestão, vai virar o quê? Uma grande omissão. A grande comissão, se encarada apenas como uma grande sugestão, vai virar uma grande omissão. O cristão que se recusa a submeter-se aos que têm autoridade sobre ele é como uma criança que fugiu de casa. De novo, Kate Phillips, que tentará se virar sozinha, mas sua sobrevivência estará seriamente ameaçada sem a supervisão de um adulto. Guarda isso aqui. Quem se priva da direção espiritual de um orientador rejeita a provisão de Deus para seu alimento e enfrenta um futuro incerto. O discípulo que não se submete com alegria a Cristo, não se submete a mais ninguém, porque ele é o rei da cocada preta ou branca, tanto faz. Aquele que não se submete a Cristo, ele é o seu próprio Deus. Guarda isso aqui. O diabo
não quer necessariamente apenas que você se afaste de Deus. Ele quer que você seja como ele, um alto Deus, uma pessoa que reconhece que não precisa de Deus. Ah, isso aqui é do diabo. Ou o diabo está tentando contra a minha vida. Quanto mais somos insubmissos, mais parecidos com o diabo nós somos. Qual foi o pecado do diabo? Rebelião. O que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 5, sobre os rebeldes? Eles não herdarão o reino dos céus. E mais um detalhe, para você ficar mais assustado. Só existe um pecado na Bíblia que é comparado à feitiçaria. Chuta qual é? Rebeldia. Rebeldia é comparada à feitiçaria na Bíblia. O discípulo se submete alegremente a Cristo e às autoridades por ele delegadas. Os discípulos exercem autoridade também. Lembra que Jesus falou? Toda autoridade me foi dada, portanto, vão. Sabe como é que os discípulos de Jesus exercem a autoridade? Servindo as pessoas. É assim que nós fazemos. As relações de submissão e autoridade que Deus ordenou servem de sistema nervoso central para a igreja de Cristo. É assim que Deus nos envisiona, nos mostrando que para fazermos a vontade dele, precisamos estar sujeitos a ele. É isso que Pedro disse. É isso melhor dizendo que Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8 diz: resisti ao diabo, sujeitem-se, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A quem eu resisto? Ao diabo. A quem eu me sujeito? A Deus. O que a gente faz? O contrário. A gente resiste a Deus e se sujeita ao diabo. Como? Sendo insubmissos a Cristo, a sua voz e a sua palavra. Terceiro princípio. Primeiro é movimento. O segundo é envisionamento. E o terceiro é, já falei dele agora, serviço. Como não nos envergonharmos do evangelho? Servindo. Em João capítulo 13, Jesus dá o maior exemplo de serviço. Não sei se você sabe, mas em toda casa judaica, assim, com um pouco mais de condição, as pessoas quando entravam, ficavam de um lado da porta, uma bacia e alguns utensílios próprios para que os seus pés fossem lavados como alguém que era recebido com honra. Quem lavava os pés? Quem não usava a túnica. Por quê? Porque assim eram identificados os servos. Se você andasse por alguém na rua e encontrasse alguém, a roupa dele dizia a qual classe ele pertencia. Então, se ele não tivesse túnica nenhuma, capa nenhuma, você sabia, servo, é escravo de alguma casa. Chega Jesus na casa e senta na mesa, lembrando que as mesas naquela época eram mesas em formato de U, geralmente. As pessoas sentavam no chão, com o joelho no chão, pés para o lado, posicionavam um dos cotovelos sobre a mesa ou sobre o chão e pegava as coisas com a mão. Então não era uma mesa bonitinha igual a gente tem, assim, aquela mesa lá dos 12 apóstolos, aquela coisa bonita, não tem nada a ver. Não era desse jeito, não. E aí Jesus chega, o que Jesus vê? Um monte de pé sujo na mesa. E outros que estavam chegando, e ninguém para limpar. O que João 13 diz que ele fez? Tirou a túnica. Ou seja, eu sou servo aqui nessa casa. Por isso a reação de Pedro. O Senhor é o Filho de Deus e tirou a túnica. E Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E ele mesmo diz, eu entrei e não tinha ninguém. Ele não fez porque não tinha ninguém. Ele queria mostrar que se fosse outras pessoas e autoridades, provavelmente haveria alguém para lavar os pés. Mas como era ele e os seus discípulos, fica uma coisa banal. Mas ele vai lá e lava os pés dos discípulos. E diz que de quem ele não lavasse, não teria parte com ele. Capítulo 13, ainda no verso 35, Jesus diz, se vos amardes uns aos outros, serão conhecidos como meus discípulos. O serviço, irmãos, é uma marca do verdadeiro discípulo. Quer saber se alguém é verdadeiramente discípulo de Jesus? Observa como ele serve ou se ele serve. Isso aqui é regra de ouro. Quanto mais parecido com Jesus, quanto mais um seguidor fiel de Jesus alguém é, mais ele serve com alegria. Mais ele serve, porque ele é mais parecido com Jesus e Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Por isso, nós não nos envergonhamos do evangelho e fazemos discípulos com movimento, com envisionamento e com serviço. Servindo as pessoas. Pastor, eu queria conhecer mais da Bíblia para poder pregar melhor, anunciar melhor, evangelizar melhor. Pois comece servindo. Sirva as pessoas, porque o serviço
é uma credencial de autoridade e também revela a nossa verdadeira identidade. A nossa autoridade não está no nosso título. A nossa autoridade não está na nossa túnica. A nossa autoridade está no nosso serviço. O serviço é a escola do discipulado, para seguirmos a Jesus e para fazermos discípulos de Jesus. Então, por causa disso, vão e façam discípulos. Sirvam eles, batizando-os. Sirva eles, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Ordens de Jesus, mandamentos de Jesus, é para que vocês guardem e ajudem outros a guardarem também. É para que vocês pratiquem e ajudem outros a praticarem também. Mas perceba que tanto o movimento como o serviço, e ainda mais um e o último princípio, estão conectados diretamente ao envisionamento, à submissão a Cristo. Em último lugar, nós precisamos amar. Meus irmãos, o amor é o maior dos argumentos. Você já viu alguém sendo preso porque está amando? Já viu alguém sendo preso? Está preso porque você, Diego, você ama a Andressa demais. Tá amando muito. Menos. Nunca viu. Já viu, minha advogada, alguém os advogados aqui, sendo presos? Não. O amor é o maior dos argumentos, só que muitas vezes o amor é manifestado de maneira silenciosa. Jesus então encerra dizendo: toda autoridade, eis que estou convosco. Toda autoridade me foi dada, eis que estou convosco. Tem uma conexão aqui. O Deus que tem toda autoridade, que vestiu pele humana, que nos envisiona para servirmos e a partir disso fazermos discípulos, Ele estará conosco todos os dias. Por quê? Aqui é óbvio que a gente pode aplicar de maneira ampla. Jesus está conosco todos os dias. Ele é o bom pastor, Ele não nos desampara. Mas nesta perícope especificamente, Ele está falando sobre a grande comissão. Todos os dias que vocês se movimentarem, eu estarei com vocês. Todos os dias que vocês servirem, eu estarei com vocês. Todos os dias que vocês amarem. Por que amarem? Porque a minha presença é a maior manifestação de amor. Por isso, fazer discípulos envolve movimento, envolve envisionamento, envolve serviço, envolve amor. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês. Eu não deixarei vocês sozinhos. Sabe o movimento de se aproximar? Jesus agora diz: eu vou permanecer. Sabe o que ele está nos ensinando? Os passos que nós damos a partir da autoridade de Jesus em direção a outras pessoas não é só para passar por elas, é para caminhar com elas, permanecer com elas, sentar à mesa com elas. Movimento, envisionamento, serviço e amor. Qual é a palavra? Mesa. Quando Jesus foi reconhecido após ressuscitado, ressurreto, no caminho de Emaús, quando ele estava à mesa. Quando Mefibosete, em 2 Samuel, em 1 Samuel, é chamado por Davi como remanescente da família de Jonatas, seu amigo, e Mefibosete nem era chamado mais pelo nome, era chamado de aleijado. E quando é informado a Davi que havia ainda alguém, mas que não andava, esse alguém chega na presença de Davi e diz o seguinte: o que você quer comigo, ó rei? Sou para você como um cão morto. Um cão era um animal imundo e maldito na cultura judaica daquela época. Ele está dizendo o seguinte: eu não sirvo para nada. Aí Davi manda uma ordem dizendo: diz para Mefibosete que é para ele sentar à mesa do rei. E na mesa do rei, ele vai ser tratado como filho do rei, como um membro da família do rei. No tabernáculo tinha mesa. Jesus, quando é falado sobre o encontro eterno do noivo Jesus com a noiva igreja, fala sobre bolas do cordeiro e que há uma mesa. Fazer discípulos, meus irmãos, também é uma questão de mesa. Movimento, envisionamento, serviço e amor. Não dá para fazer discípulos virtualmente. Não dá para fazer discípulos sem intimidade, sem relacionamento. Não dá para fazer discípulos de Jesus se não formos submissos a Jesus. Algumas perguntas para nós refletirmos e a gente encerra. Você tem uma atitude interior de confiança no Deus soberano, amoroso e onisciente? Segundo, a autoridade de Cristo é suprema em sua vida? Terceiro, quando a autoridade delegada por Deus toca a sua vida,
você se submete a ela assim como se submeteria a Cristo? Quarto, você está exercendo a autoridade de Jesus delegada a você, servindo outras pessoas? Quinto, você pode exercer autoridade porque se submete à autoridade? Gostaria que você pensasse nisso nessa noite e nesse momento fechasse os seus olhos e juntos orássemos. Foi porque Jesus se movimentou que nós fomos alcançados pela sua graça. É por causa da autoridade de Jesus que nós fomos alcançados pelo Evangelho para proclamarmos o Evangelho. Nós vivemos num tempo onde cresce cada vez mais a autossuficiência, o exclusivismo, e o Evangelho é contracultural nesse sentido, porque nos convida a dependermos do Senhor e a confiarmos no Deus soberano, amoroso e onisciente. O seu grande desafio pode ter nome, e o nome pode ser insubmissão. Eu quero orar com você nessa noite. Como cantamos agora há pouco, sobre clamarmos ao Senhor, clame ao Senhor aí no seu lugar, para que Ele te ajude a ser integralmente submisso a Cristo. Integralmente. Ó Deus, nós oramos a Ti mais uma vez, te agradecemos pela Tua palavra, que nos conforta em saber que o Senhor está conosco todos os dias, mas que também nos confronta acerca da nossa submissão e sujeição à autoridade de Jesus Cristo em nossas vidas. Ó Deus, nos ajude para que não interpretemos a grande comissão como uma grande sugestão e não transformemos a missão de Jesus delegada à igreja de fazermos discípulos do Senhor Jesus como uma grande omissão em nossas vidas. Ó Pai, se nesta noite a pergunta da parábola ecoar em nossos corações, o que tens preparado, para quem será? Que a nossa resposta seja de nos submetermos ao Senhor e com alegria fazermos a sua vontade. Que na vida do meu irmão, que na vida da minha irmã, haja a marca da submissão. Ou seja, que vive debaixo de uma missão, que caminha numa missão conjunta. Não é sobre abuso de poder, é sobre engajamento naquilo que o Senhor nos delegou. E que haja serviço como marca desta autoridade que o Senhor nos delegou. Converta os nossos corações a Ti, Senhor, e nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Converta-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. Renove os nossos dias como dantes. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.